Elias também está falando aqui quantas experiências. Lucas. O homem é brabo, o homem é fera. Então vocês já viram a qualidade do conteúdo que vamos ter aqui hoje, né, galera? O Jane Vasco está dizendo. Boa noite, Vasco, tudo bem? Jane Vasco eu já gostei, sou vascaíno. Sofredor. E aí, Éder, o que você manda? Assim, a gente tem essa lei 13.935, né? Não, Isso. que ela tramitou, se eu não me engano, mais de quase 20 anos ou mais para conseguir ser aprovada aí para colocar assistentes sociais e psicólogos nas escolas, não é isso? Então, assim... Exatamente. Mas, apesar de aprovada em 2019, a gente não vê isso acontecendo em todo o território. A gente vê, assim, ações territoriais. Tem municípios que colocam assistentes sociais e psicólogos nas escolas. A que você atribui isso? Por que a gente ainda não vê em todo o território nacional psicólogos e assistentes sociais atuando nas escolas da rede básica? Felipe, na realidade, assim, muito pertinente sua pergunta, e eu acho, na realidade, que já é uma necessidade, né, dos serviços de psicologia e de serviço social na rede pública, né, de educação, né, e a lei, a gente percebe que ela abre uma brechinha, né, e quando ela fala justamente o que eu acabei de falar, né, os serviços de psicologia, que vão contar agora com serviços de psicologia, as escolas, e serviço social. Então, aí a gente percebe que tem alguns prefeitos, alguns secretários de educação que estão contratando um assistente social, um psicólogo, para atuarem em 20 escolas, em 30 escolas. Eu também sou mentor e eu já orientei uma aluna com 51 escolas. E eu fui muito sincero para ela, eu disse, você não vai dar conta. O correto, Adriano, é um psicólogo, um assistente social, um psicopedagogo, e acredito que uma fonoaudióloga para cada escola, eu acredito. Né? Como é algo muito novo, né, e requer recurso, né, então a gente percebe um pouco dessa dificuldade, né, de contratação desses profissionais, né, dessas presenças que são muito importantes e imprescindíveis dentro das escolas, né? Eu acredito que não só na rede pública, mas na rede privada também, né, tem essa necessidade, né? Então, eu espero muito, né, e logo, né, que seja amanhã, né, ou melhor, ontem, que contratem realmente, né, que possam também abrir concursos, porque a gente percebe também, Adriano, uma conversa puxa a outra, né, e a gente percebe também que, às vezes, quando acaba a gestão e vem aquele técnico, aquele assistente social, né, que está realmente, assim, os profissionais em si, na realidade, estão com um trabalho ali de ponta, levando muito a sério, e aí são demitidos, né, porque entra um outro prefeito, uma prefeita, e aí volta, troca de profissionais, volta tudo do zero. E quando se tem concursado, entra prefeito, sai prefeito, vai dar continuidade ao trabalho, porque o nosso compromisso é com o povo, o nosso compromisso é com os usuários. Não estou dizendo que a gente não tem compromisso com o prefeito, a gente tem compromisso com o prefeito também, mas o nosso público-alvo, né, são os usuários. Me chama a atenção, né, Éder? Porque, assim, a gente não está falando de uma lei que está tramitando. Não. Por exemplo, se a gente pega a lei lá, a PL 1827, que é a do piso salarial do assistente social, isso, essa exatamente. lei está em tramitação, é diferente. Ela passou na primeira comissão, ela tem outras comissões para passar, até ser votada e aprovada. Então, aí a gente entende que é um processo que pode demorar muitos anos. Agora, a lei dos psicólogos e assistentes sociais nas escolas, não. A gente está falando de uma lei aprovada. Então, aprovada, exatamente. É isso que causa espanto. Mas tudo bem. Então, assim, com relação a essa sua bagagem toda como assistente social nas escolas,
para o estudante que está aqui entrando, vendo a gente, que vai ver a live depois, que vai ficar gravada, e de repente tem aquela vontade, poxa, eu vou me formar, quer saber? Eu vou trabalhar numa escola, eu vou tentar. Como é esse trabalho, Éder, do assistente social na escola? O que ele faz exatamente? Pronto. Primeira questão, na realidade, Adriano, que eu quero falar para você e para todos nessa noite, é que eu escolhi ser assistente social, né? E eu tenho comigo, na realidade, essa convicção que eu escolhi ser assistente social e tenho comigo também, Adriano, a convicção também que o nosso objetivo é que os usuários não fiquem para sempre, não fiquem eternamente usuários, né? Tudo que o assistente social faz, Adriano e colegas, convidados, ouvintes, deve ser com o objetivo de levar o usuário à transformação social. Os nossos usuários. E quando eu falo os nossos usuários, eu falo por causa da questão do acolhimento, né? E é importante nós atuarmos com o acolhimento, né? O acolhimento eu acho que é imprescindível, né? Na vida profissional do assistente social. Eu acho que em todos os outros profissionais, mas a gente está falando de assistente social, né? Então eu vou falar da nossa profissão, né? Porque é importante a gente ter esse acolhimento, que o usuário, ele precisa ter esse acolhimento, precisa se sentir abraçado, né? Precisa se sentir valorizado. O usuário, ele é gente como a gente, né? E é preciso o assistente social se colocar no lugar do usuário. E quando eu falo se colocar no lugar do usuário, Adriano e colegas ouvintes, é se colocar no lugar da fragilidade, né, do usuário, se colocar com a história de vida, né, com a expressão da questão social que o usuário está envolvido, né, e orientar e entender também que o usuário tem uma vida como a nossa vida, né? A gente não é melhor que o usuário, né? A gente está ali justamente para viabilizar o acesso ao direito daquele usuário que chegou justamente ali, às vezes com um conhecimento daquilo que ele tem direito, às vezes sem conhecimento nenhum, e é a gente quem vai orientar, e é a gente quem vai relatar no nosso relatório, é a gente quem vai encaminhar, é a gente que vai articular com a rede, porque no acolhimento, Adriano, a gente precisa articular com a rede, e quando eu falo articular, tanto o aluno, já que a gente fala de assistente social na educação, né, articular com a rede, tanto o aluno como a família do aluno também, né, com assistência social, articular com a saúde, né, com o SCFV, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, articular os pais do aluno com a habitação, né, proteção social básica, com o CAD único, né, que é a porta de entrada para qualquer benefício social, né. Então isso é muito importante. É importante a gente envolver o aluno e a família, trabalhar com a rede, certo? Porque se a gente não trabalhar com a rede, isso vai interferir no processo de desenvolvimento do acolhimento, né? Ou seja, as atividades. Então, é fundamental que a gente articule com a rede para que a gente possa desenvolver esse processo de acolhimento com êxito, com o aluno, com a família do aluno, e para que a gente possa desenvolver esse trabalho, Adriano, social com as famílias do alunado, para que tenhamos resolutividade, né? Eu acredito, né, e falo isso com muita propriedade, né? A educação, ela não é singular. A educação não caminha sozinha. A assistência social também não caminha sozinha, como a saúde não caminha sozinha, né? É uma rede, né? E essa rede, o usuário precisa estar inserido nela, para que ele tenha os seus direitos garantidos através dos nossos encaminhamentos e dos nossos acompanhamentos. E quando eu falo de acompanhamento, Adriano, não é apenas a gente encaminhar o usuário, a gente precisa encaminhar e acompanhar os nossos encaminhamentos. E aí uma pergunta para vocês que estão nos escutando nessa noite. Como é que estão os seus encaminhamentos? Você tem acompanhado os seus encaminhamentos? Ou apenas você encaminha e diz, já encaminhei para o CAPES, encaminhei para o CREAS, né? Encaminhei para o CRAS, já encaminhei para o Conselho Tutelar, e não procura nem saber depois se o usuário teve o seu direito garantido, né?
qual foi o objetivo que o seu relatório foi, né? Se aquele objetivo já teve uma resposta, entende? Porque é importante, Adriano, a gente, nesse processo de acompanhamento do aluno, com a família do aluno, a gente parar para analisar, juntamente com a família do aluno, o que é que já foi feito, o que está sendo feito e o que pode ser feito para que o aluno e para que a sua família, né, tenha realmente um acolhimento de verdade e tenha realmente os seus direitos garantidos. Falei muito, né, nesse primeiro momento. Não, tá ótimo, é isso. Verdade.